Fala galera, beleza? Aula número 4, vamos para lá. A gente tem visto nas últimas aulas bastante sobre intensidade e volume. E na aula anterior eu falei a relação entre a intensidade e o volume nas vias energéticas, a TPCP, glicolítica e oxidativa. Dá uma olhada ali que está bem bacana. Hoje a gente vai falar sobre isso aqui, tem muito a ver lá dentro da sala de musculação. O que é RM, ou o que é 1RM, o que é massa, que é o peso, intensidade, volume, densidade e carga total de treino. São coisas diferentes, beleza? O RM, que é a repetição máxima, é uma estimativa de quantos movimentos você consegue fazer com determinada intensidade em determinado peso. Por exemplo, digamos que a gente tem o Pedro aqui. O Pedro, com 100 kg lá no agachamento, ele faz uma repetição máxima. Ele falhou, é 1 RM. Ele não conseguiria colocar 110 kg e não conseguiria fazer duas repetições. Então ele falhou uma repetição nos 100 kg. Então ele está em 100% da intensidade dele, 100 kg, um movimento. Qual que é o volume dele? Quantas repetições ele fez? Uma só, porque é 100%. Então o volume é 1. Ah, e a densidade? A densidade é 100%. Por que 100%? Porque ele conseguia fazer só um e fez um. Ele chegou na falha. Então ele está num treino denso, 100%. Agora o Pedro vai lá e coloca 80 quilos, ou seja, a intensidade é 80%. Eu arredondei para ficar fácil da gente analisar. Mas 100 quilos, 100%. 80 quilos, 80%. E ele consegue fazer 10 repetições desse peso. E ele vai lá, realmente faz 10. Ele falhou na 10ª. Ele continua na intensidade de 100%. Só que agora o Pedro vai lá e coloca 70 quilos. Colocou 70% da intensidade. Lembrando que a intensidade é percentual. Colocou 70% da intensidade, significa 70 quilos, e ele consegue fazer 15 repetições. Só que ele foi lá e fez só 12. Ah, ele fez 12 por quê? Estava no plano do treino dele. Ele tinha que fazer 12, por mais que ele conseguia fazer 15. Ele sabia que ele conseguia fazer mais 3, mas ele parou na 12. Ou seja, a densidade dele está em 80%. Isso não está errado. Às vezes faz parte do plano de treino. A gente pode começar o treino menos denso, não chegando na falha. E aí, com o passar do treino, você vai deixando um pouco mais denso, que você já vai ter a articulação aquecida e o músculo também preparado. Vamos pegar agora o João, o amigo do Pedro. O João, ele tem 1 RM dele no mesmo agachamento, só que de 200 quilos. Então, ele tem uma força máxima maior do que o Pedro. 100% do RM do João significa 200 quilos. Ele consegue fazer uma repetição só, porque ele falhou. Ele está numa intensidade de 100%, tranquilo? Aí ele vai lá e coloca 120 quilos, ou seja, ele colocou 60% da intensidade dele. Se 200 era 100, 120 é 60%. E ele consegue fazer até 20 repetições. Só que ele vai lá e só faz 10. Ele chegou na 10ª e parou. Ou seja, por mais que esteja teoricamente pesado, ele conseguiria fazer até 20. Só que ele só fez 10. Então ele está numa densidade de 50%. Aí ele foi lá e diminuiu mais ainda a intensidade. Ele colocou uma intensidade de 40%. Ele colocou 70 quilos. E ele consegue fazer 30 repetições. E ele foi lá e realmente fez as 30, tá? Fez as 30. Ou seja, ele chegou na densidade de 100%. Então, olha só. Mesmo que aqui ele diminuiu a intensidade, como ele chegou até a falha, ele aumentou a densidade. Beleza? Então, a densidade é essa relação entre volume e intensidade. Tranquilo? Só para você ter uma ideia. Então, da onde você tirou que ele consegue fazer 10 repetições com 80%? Como eu coloquei lá desde os primeiros vídeos, existem alguns gráficos, algumas tabelas, segundo Matveev, por exemplo, e outras literaturas, que fazem uma correlação. É claro que é um dado próximo, é uma correlação, mas funciona bem. Se a gente imaginar lá, com 100% da intensidade, você está colocando toda a tua força, você vai fazer um movimento só, então 100% corresponde a 1. Ah, eu consigo fazer 10 movimentos. Se você consegue fazer 10 movimentos e falha, coloquei lá o Pedro no agachamento. Coloquei 80 quilos para o Pedro fazer. O Pedro conseguiu fazer 10. Ele não conseguiu fazer a 11ª, ele falhou na 10. Então, se ele falhou na 10, eu sei que ele está mais ou menos aqui no meu gráfico, no meu gráfico de volume. Se ele está mais ou menos aqui no meu gráfico de volume, ele falhou em torno de 10,
eu sei que a intensidade dele, ó, está em torno aqui de 70%, 80%, tá? É uma correlação, beleza? Então eu sei que ele consegue fazer 10 repetições para 80 quilos. Se ele fez 10, realmente ele está em 100%. Mas digamos que eu quero que ele faça numa densidade de 50%. Eu vou lá e falo, olha Pedro, vamos colocar 80 quilos, só que agora você vai fazer só 5. Ou seja, a tua densidade vai para 50%. Ou se eu não quiser mexer no volume, eu deixo lá, ó, você vai fazer 10 mesmo. Só que ao invés de ser 80 quilos, a gente vai colocar 40 quilos. E você vai continuar fazendo 10, mas eu diminuí em metade a massa, em metade o peso. Então, mesmo assim, ele vai estar na densidade de 50%. Tranquilo? Então isso aí depende de como você quer trabalhar a intensidade do teu aluno e o volume do teu aluno. Eu quero trabalhar agora um treino com intensidades mais altas, com volumes. Eu vou chegar numa densidade, primeiro exercício dele já vai falar, será que é interessante? Você vai colocar lá para ele 80 quilos e ele consegue fazer 10. Aí você vai pedir para ele fazer 10 já no primeiro exercício, sem aquecer antes, colocar uma densidade muito alta. Entendeu? Então isso aí depende da sua periodização de treino. Existe esse gráfico para você ter essa correlação. Beleza? E o que é carga de trabalho? A carga total de treino ela é diferente de intensidade e de volume. Intensidade, como a gente já sabe, é o percentual de esforço aqui. Volume é a quantidade de repetições ou tempo de duração do esforço. A densidade é a relação de volume, né, e IRM, volume e intensidade. Se ele consegue fazer 10 e faz 10, está 100%. Se ele consegue fazer 10 e faz 5, está 50%. Isso aí é o treinador que vai dosar. Mas de repente, ó, a gente tem várias formas de calcular a carga. A carga é a carga total de treino. Uma das formas de calcular a carga é você pegar aqui, ó, o quilo que ele usou. Então, estou usando esse exemplo do Pedro. Ele colocou 80 quilos. 80 quilos o Pedro colocou. Ele fez 10 repetições. Então, 80 vezes 10. E ele fez 5 séries isso. Ele descansou e conseguiu fazer 5 séries. Ou seja, ele fez 5 de 10 com 80 quilos. Então, ele fez aí uma carga de 4.000, né? 4.000 quilogramas. Beleza? Ou seja, a carga do Pedro no agachamento foi de 4.000 quilos. Por quê? Ele colocou 80 quilos e fez 5 séries de 10. 5 de 10 com 80 quilos. 4.000. Então você tem a carga aqui do teu agachamento. Depois você vai fazer isso com os outros exercícios. Então a carga de treino, ela é estimada, tá pessoal? Ela é contada de acordo com o que você teve de esforço durante o treino. Carga não é o quilo que você põe lá. Aumenta a carga do exercício. Vai lá e põe mais 10 quilos. Não. Você está aumentando a massa, que é o peso, beleza? Vamos colocar peso que é mais fácil. O peso leva em consideração a gravidade, mas a gravidade vai ser sempre a mesma. Então, quando você põe 10 quilos a mais, você está aumentando o peso, aumentando a massa. Consequentemente, elevando o percentual de intensidade. E isso pode sim aumentar a carga, mas se você mantiver um volume, ou aumentar o volume, né, aumentar o número de repetições e deixar uma densidade legal. Então, carga de treino se refere ao esforço que você teve durante o treino, tá? É uma forma de quantificar se o treino de hoje está com uma carga total maior ou menor do que o treino do mês passado. Nisso aqui a gente tem outras variáveis que podem ser levadas em consideração. Depende aí do que você vai querer usar. A carga de treino pode ser levada em consideração, por exemplo, o tempo sobre tensão. Eu falei um pouco disso nos outros vídeos, né? Digamos que o Pedro aqui, ó, ele vai fazer 10 repetições, certo? E ele vai fazer 2 para 2. 2 segundos para subir e 2 segundos para descer. Então, se ele vai fazer 10 e vai demorar 2 para 2, cada ciclo de movimento leva 4 segundos. 4 vezes 10, 40 segundos. Então isso aqui também é uma das formas de calcular a carga total de treino. Quanto tempo ele ficou realmente sob tensão. E isso volta lá de novo na via energética. Então só para você saber dosar a sua periodização e você aprender o que cada termo significa para que você consiga modular isso de acordo com o seu objetivo. Deixa aí um comentário e alguma dúvida se você tiver, beleza?